Olá, meus amigos, eu sou o Rogério e estamos no canal Palavra Amiga Espírita. Dando continuidade ao estudo que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos lá no capítulo 27. Pedi e obtereis. E hoje o item que nós vamos analisar é um item pequeno, mas é um item bastante profundo. É o último item deste capítulo, Alegria da Prece. É um texto que foi inserido aqui por Kardec, vindo do Espírito Santo Agostinho, lá recebido em Paris em 1861. E Santo Agostinho, em alguns trechos aqui, diz assim: Vinde, vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Ou seja, Agostinho está falando aqui para a gente que nós temos o acesso, e principalmente agora por meio do Espiritismo, da doutrina espírita, de valiosos ensinamentos que explicam, que esclarecem os ensinamentos que Jesus nos deixou e que também recebemos lá na primeira revelação de Moisés. Então, está à nossa disposição. Mas uma coisa é fundamental para que a gente tenha acesso a esse entendimento, a esse conhecimento. É necessário crer, é necessário querer crer. Como Santo Agostinho diz aqui, vós que quereis crer. Porque a pessoa tem que ter essa disposição. Ela tem que ter percebido o seu momento de vida. Ela tem que ter entendido que está necessitado de buscar essa compreensão, esses ensinamentos. Porque, caso contrário, se a pessoa não tem essa disposição, se ela não sentiu ainda a necessidade de buscar respostas para muitas perguntas inerentes à criatura que somos nós, ela ainda não tem ouvidos para ouvir nenhum ensinamento evangélico, doutrinário, religioso e assim por diante, porque ela ainda não despertou para essa necessidade. Mas um dia isso vai acontecer, como aconteceu conosco, vai acontecer com todos aqueles que desejam buscar resposta para um monte de questões que, quando nós estamos distantes de Deus, nós nos questionamos, né? Deus existe? O que é Deus? Espírito existe? Nós somos espíritos? E a doutrina espírita vem e nos revela com uma clareza absurda a respeito da nossa realidade espiritual e a respeito da nossa morada espiritual. E nós aprendemos muito diante de tudo que nós estudamos, chegando até este momento desse nosso encontro, desde lá do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito aprendemos. E isso faz com que esse sentimento de querer aprender mais esteja sempre presente em nós. E assim, é importante querer, é importante ter boa vontade em buscar esse conhecimento, e depois que o conhecimento for progressivamente sendo adquirido, que ele seja também progressivamente aplicado, colocado em prática, colocado em execução. Que nós coloquemos esse ensinamento em execução em nossa vida. E nós vamos perceber que nesse momento nós vamos sentir muitas fraquezas, muitas limitações, nós vamos ter medos, incertezas e assim por diante. E algo nesse instante é fundamental para que tenhamos sempre a conexão com a divindade.
esse algo, esse instrumento é o que Jesus nos ensina. Este instrumento é este capítulo que nós estamos estudando aqui, que é a possibilidade de elevarmos o pensamento à divindade, a nosso Mestre Jesus, e fazermos uma prece, porque essa prece vai ser fundamental. Quando nos dirigimos à divindade, dirigimos a nosso Mestre Jesus, nós exercitamos o sentimento da humildade, porque reconhecemos as nossas limitações e reconhecemos ainda que estamos precisando de ajuda. E é nesse momento, por meio da fé, por meio desse acreditar incondicional, através da prece que elevamos em pensamento, nós nos reconectamos com Deus, nós nos reconectamos com essa divindade. E aí nós recebemos o amparo que precisamos para estimular as nossas forças, para afastar os nossos medos, para afastar as dúvidas, para nos dar coragem de colocar em evidência esse novo ser que surge a partir do momento em que nós temos o desejo de colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Neste momento precisamos de amparo, precisamos de ajuda, e a prece é esse instrumento que Jesus nos ensinou para nos reconectar com Deus e nos dar força para seguirmos na jornada. Porque, muito embora tenhamos boa vontade, um desejo sincero de colocar os ensinamentos do Cristo em prática, diante das dificuldades do mundo material, do relacionamento com o próximo, diante dos desafios que nós nos deparamos, às vezes a gente fica com medo, às vezes a gente sente o fraquejar das nossas forças. E é nesse instante que precisamos nos reconectar com Deus por meio da prece. E aqui, neste item que nós estamos finalizando este capítulo, Pedi e obtereis, Kardec coloca esse título bem apropriado, Alegria da Prece. Precisamos ter essa alegria nessa reconexão com o nosso Criador. Alegria no pedir, e não apenas buscar pensar em Deus, em Jesus, na divindade, somente nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor e sofrimento. Não. Precisamos também estar conectados constantemente. Por isso, a alegria da prece, a alegria de agradecer. Agradecer tudo que nós recebemos. Agradecer pelos ensinamentos que nós retiramos dos momentos difíceis. Agradecer os ensinamentos que surgem diante das dificuldades do relacionamento com o nosso próximo. Isso, porque precisamos mudar o nosso ponto de vista, não somente enxergar a felicidade e a alegria quando tudo está bom, mas enxergar também essa alegria e essa felicidade quando as coisas são difíceis, mas que dali extraímos boas lições e valiosas lições que nos transformam em pessoas melhores, em pessoas mais fortes, em pessoas mais corajosas. Aí o entendimento da alegria da prece. Um outro item que nós retiramos aqui, um outro trecho que retiramos aqui de Agostinho é o seguinte: a prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. A prece é filha da fé, como nós falamos agora há pouco. Eu preciso ter a humildade, eu preciso estimular esse querer, a fé que todos nós temos,
mas precisamos muitas vezes estimular essa fé, esse sentimento que está em nós, porque às vezes ela é bem pequenininha ainda. Precisamos estimular isso. E através desse estímulo surge o instrumento da prece. Fé, acreditar, aí eu me reconecto com a espiritualidade por meio da prece. E a prece faz com que eu me mantenha sempre no caminho que leva a Deus. Por quê? Porque aquele que está preocupado com a sua postura, está preocupado com a sua transformação e renovação íntima, o desejo sincero de colocar em evidência as virtudes, de estimular as virtudes, os melhores dos sentimentos, e, consequentemente, ir diminuindo as paixões que habitam ainda em nossa intimidade, nós estamos no caminho que nos leva à nossa renovação íntima, no caminho que nos aproxima do nosso Mestre Jesus, por meio dos ensinamentos que ele nos deixou. Então, a prece faz com que a gente seja novamente colocado no caminho correto, no caminho do bem, no caminho daquele que realmente deseja se tornar uma pessoa melhor. Então, é assim que nós enxergamos aqui a alegria da prece. Então eu peço aos irmãos que reflitam em relação a tudo isso e analisem: será que eu não estou muito distante da espiritualidade? Será que eu não estou ficando distante do Criador? Porque quando foi a última vez que eu orei? Quando foi a última vez que eu fiz uma prece, que eu elevei o pensamento ao Pai, que eu elevei o pensamento a Jesus? Muitos de nós, quando nós vamos passando por grandes dificuldades, nesse momento que deveria ser um estímulo para a gente se apegar a Deus, se apegar a Jesus e aos seus ensinamentos, nós nos distanciamos deles, nos distanciamos e temos dificuldades em fazer uma prece e elevar o pensamento. Precisamos modificar isso. Precisamos analisar se eu não estou tendo essa postura que está me distanciando do Criador, para que eu possa voltar a Ele, e voltar a Ele através da prece, num primeiro momento, através da humildade, de elevar o pensamento a Deus, pedindo força e coragem, para que eu possa fazer aquilo que é certo, para que eu possa me manter no caminho da verdade, para que eu possa estimular em mim a necessidade de praticar o bem, aquilo que Jesus ensinou. Esse é o melhor caminho. O outro caminho é o caminho do erro, o caminho do equívoco, o caminho que nos distancia do Pai. Meus irmãos, então fica aqui a nossa reflexão para esse nosso encontro. E nós estamos chegando ao final do Evangelho segundo o Espiritismo. No próximo encontro, nós vamos entrar no capítulo 28, que fala sobre a coletânea de preces espíritas. E aí nós vamos encerrar então essa jornada que estamos fazendo, que começou lá no preâmbulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já faz algum tempo que estamos juntos. Então, que Jesus, que a espiritualidade, que os protetores possam amparar a cada um de nós nessa jornada que estamos aqui. Até o próximo encontro. Tchau.